A força está nos livros. Oi, eu sou o César Sinício e acabei de ler Marcas da Guerra, de Chuck Wendig, um dos livros que faz parte do novo cânone do novo universo expandido de Star Wars. E eu queria falar um pouco sobre a minha experiência. A primeira coisa que a gente nota é um forte apelo para a memória. Dentro desse livro, ao longo de todo ele, você vai ver nomes familiares de planetas, de pessoas, de raças, de naves, de todas as coisas que fazem parte daquilo que quem é fã de Star Wars já está acostumado. Isso é interessante e, ao mesmo tempo, pode significar uma certa dificuldade para quem não tem tanta familiaridade com esse universo. O que eu quero dizer não é que exatamente o livro seja ilegível para quem não conhece nada do universo Star Wars, mas a experiência nostálgica que parece fazer parte da estratégia do próprio autor vai ficar comprometida se você não conhecer. Mesmo assim, isso não significa também que você precisa ser um profundo conhecedor e ter noção de todas as teorias conspiratórias e tudo mais. Mais do que isso, o que o livro vai fazer é ampliar a experiência que você tem ao assistir os filmes. A história é contada de forma picadinha. Às vezes, dentro de um mesmo capítulo, você vai ter vários blocos de texto que pertencem a um lado da narrativa. Então você vê mais ou menos os cortes cinematográficos, como se a câmera estivesse escolhendo mostrar diferentes partes do conflito em momentos diferentes. E isso é interessante, mas ao mesmo tempo causa uma certa dificuldade. Esse não é um livro que dá para você ler espaçadamente e com outros livros no meio, sinto eu. Porque é muito fácil você se perder. São várias coisas acontecendo com vários personagens ao mesmo tempo, e isso tudo vai culminar numa única ação no final das contas. Mas até você sacar que isso está acontecendo, leva um tempo. Além disso, como é padrão em Star Wars, o nome dos personagens é esquisito, o nome das raças é esquisita, e não dá para você ficar parando o tempo todo, ou pelo menos eu prefiro não fazer assim, para ficar consultando a enciclopédia visual virtual para você ver, não, peraí, deixa eu ver que tipo de bicho é esse com quem eles estão falando. Então, eu não curto muito essa parada e eu prefiro ler de uma vez e tentar ir decifrando as coisas. O que acaba acontecendo é que isso gera uma certa dificuldade de acompanhar a narrativa no começo, até que tudo comece a se encaixar. Você fala, peraí, eu sei o que está acontecendo. Esse personagem está em tal lugar e tal. Porque você vê vários lados. O autor consegue trazer uma perspectiva, porque o narrador vai mudando. Ele sabe de tudo, mas o narrador sabe de tudo de acordo com quem é a história de que ele está contando. Então, se ele está contando a história do lado do Império, vai ter uma perspectiva da pessoa que está do Império. Se ele está contando do lado da Aliança Rebelde, e isso é que vai estar sendo mostrado nas entrelinhas do narrador. Então, isso é muito legal, é muito esperto, muito malandro do narrador fazer isso, e isso torna a narrativa bem interessante, principalmente para você descobrir coisas a mais e que vão se encaixando conforme esses blocos de texto vão se juntando. A história se passa, em termos dos filmes, entre o filme 6 e o filme 7. Então, entre o Retorno de Jedi, quando acontece a destruição da segunda Estrela da Morte, e ainda não aconteceram os eventos que estão no episódio 7. Aliás, é bem no comecinho, tá bem... É logo depois que a segunda Estrela da Morte é destruída. E isso é justamente o que vai estar sendo abordado. O que é que acontece com esse universo que agora não tem mais Imperador Palpatine, não tem mais o Darth Vader, não tem mais Estrela da Morte ameaçando? O que acontece com as pessoas? Quem dependia do Império para ganhar a vida, ou pelo menos para manter um certo grau de controle, não vai ter mais isso. E a Aliança está tentando criar a nova República e trazer pessoas novas para dentro dela, e planetas novos, e raças novas alienígenas, para que todo mundo possa participar. Mas isso não é tão simples. As pessoas estavam acostumadas a um modo de vida. Tem uma análise muito legal que saiu pelo The Film Theorists, tá em inglês, mas é muito legal que ele vai fazer uma análise de quanto custa para construir a Estrela da Morte, e de que talvez o mais problemático de tudo é que quando você destrói isso, você destrói o sistema econômico da galáxia. Então é bem interessante dar uma olhada aqui na minha indicação. Num pequeno planeta aparentemente inocente, vai acontecer uma reunião de velhos imperiais que estão tentando justamente descobrir o que eles precisam fazer agora que o imperador se foi. Que império é esse sem imperador nenhum? E é a partir desse início dessa reunião que vai acontecer e de uma incursão rebelde quase que sem querer,
que as coisas vão começar a se desenvolver. Você vai ver personagens familiares como o Almirante Akbar, It's a Trap, o Ed Antilles, um dos pilotos da Criança Rebelde. Tem uma pequena participaçãozinha do planeta Jakku, onde vai acontecer grande parte da ação do filme 7, e um monte de outras coisas assim, então é muito nostálgico e muito legal. Eu sinto que através dos livros você vai conseguir encontrar um pouco mais de respostas para aquelas coisas que às vezes no filme você fala assim, até parece que esse cara ia tomar essa decisão. Para dar um exemplo de como é que a coisa acontece diferente nos livros e nos filmes, e como nos filmes você acaba vendo muito mais o preto e o branco, você não vê o cinzento ou as outras pessoas que não são, tipo, do bem ou do mal, mas que estão no meio dessa guerra também. Eu acho que é muito interessante. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu canal para falar um pouquinho sobre essa área cinzenta e sobre como que, na verdade, as coisas tendem a não ser esses absolutos de mal e bem. E nos filmes isso acaba não tendo tanto chance de aparecer. Então olha esse trechinho aqui, ó. Esse trecho acontece numa cena de ação em que o capitão Ed Antilles, ele tá preso e ele tá tentando escapar, e uma assistente do Império, uma pessoa que é uma pessoa comum, ela tem a chance de impedi-lo, e ela poderia dizer, deixa quieto, afinal de contas eu sou peixe pequeno. Mas olha só que legal que a gente consegue ler aqui nesse trecho, ó. A Dea não corre, ela pensa, esse é o meu momento, eu peguei ele. Sloane e os outros agora me devem um favor. Corrigi o erro dela, eu serei uma heroína. Esse é o tipo de coisa que, esse pensamento que você lê da Adea, é o tipo de coisa que no filme não estaria lá. Você ia falar assim, até parece que uma assistente ia tentar dar uma de heroína nessa hora. Ela ia simplesmente fugir. Afinal, ela não tem nada para ganhar. Sim, talvez de fato isso aconteça, mas ali você consegue entender qual que é a motivação para esse suposto ato heróico dela. O que eu quero dizer é que através desses livros que estão saindo agora, a gente consegue ter um vislumbre muito mais completo, muito mais interessante, muito mais reflexivo do que acontece antes e depois dos filmes, e como é que esses personagens se organizam dentro desse universo que não é simplesmente aquilo que acontece na 1h30, 2 horas de filme. Já teve alguma vez que você leu alguma coisa baseada num filme que expande esse universo? Ou de repente algum spin-off, algum seriado, livro, quadrinho de um personagem de outra narrativa que você conhece? Como é que você se sente quando você lê esse tipo de coisa? Isso te interessa? Ou não? Você acha que os filmes já são suficientes? Conta aqui pra gente aqui nos comentários. Aqui no Cabine Literária a gente sempre vai falar de livros, literatura, educação e tudo mais que se relaciona a isso. Inscreva-se no canal pra mais, dê joinha se você curtiu e compartilha com quem você acha que vai curtir esse vídeo aqui. It's Father, Son and Daughter, a galaxy united at last. A galaxy is freed from evil, thanks to the goodness in dark from the past.